vamos falar sobre os arcanos, né? Começar o estudo dos arcanos. Mas antes eu vou trazer para vocês alguns livros que eu uso. Eu esqueci de falar para vocês que a Bíblia dos Números, que eu não coloquei lá no livro, no vídeo de numerologia, é muito interessante vocês adquirirem esse livro, a Bíblia dos Números. Fala da cabala, fala do tarô, né? Os números da alma, número de personalidade. É um livro muito rico, muito rico. Tudo de numerologia, a Bíblia dos Números mesmo, tá? Eu esqueci de mostrar para vocês no vídeo deles. Introduzindo aqui, falando sobre os arcanos, eu vou trazer para vocês o livro que eu tenho, o livro de ouro da mitologia. Gente, esse livro aqui também é uma Bíblia. Esse livro é maravilhoso, tá? Porque o tarô, você sabe que é mitologia também. E a mitologia não é só grega, romana, tem vários, né? Tem aí, vou mostrar para vocês. Mas enfim, a gente vai conversando sobre isso. O livro da mitologia, o livro de ouro da mitologia, história de deuses e heróis, tá? Esse livro aqui é muito bom vocês adquirirem. Quando a gente fala de astrologia, que a gente nas cartas do tarô também a gente vê os signos, a gente vê os planetas. Eu achei esse livro do André Mantovani aqui, sabe? Esse livro é Os Astros Guiam Seu Destino, Astrologia Prática para Descobrir o Propósito de Sua Vida. Eu super indico porque é um livro muito claro, muito bom de ler. É um livro que tem uma linguagem muito fácil. Então, você que está buscando estudar, é um livro que ajuda muito no dia a dia, que a gente está estudando sempre. O Tarô Sagrado dos Orixás, quando eu leio, eu vou identificando tudo, sabe, gente? Esse aqui também fala dos orixás, né? Porque a gente tem que saber. Você vai ver durante o vídeo. Esse vídeo vai ser longo hoje, tá, gente? Vou dizer que esses vídeos dos arcanos não é para vocês assistirem todos em um dia só. Vocês vão assimilar aos pouquinhos para não ficar cansativo. Então, deu ali, estudou um arcano, dois, para, no outro dia volta, assiste mais um pouco, porque é sobre isso, tá? Então, o tarô dos orixás, porque todo livro, todo tarô, ele vem ou livretinho, que são esses aqui, quer ver, ó? Esses pequenininhos aqui, né? Acompanhando, tudo você tem que ler, gente. Tudo, e você tem que identificar. Tarô dos orixás, ele vem com esse livro maravilhoso. Tarô egípcio Kier. Esse tarô eu comprei, por quê? Cara, ele é todo... E outra coisa, você não consegue assimilar tudo de um dia para outro. Então, às vezes, se você precisar fazer uma anotação para te lembrar de alguma coisa numa carta, não tenha vergonha, né? Tá ali para você falar, é pontual. Então, esse livro aqui, eu li ele todinho. E aí, quando eu tava lendo, eu fui identificando, ele não vem escrito de que naipe é. Eu fui identificando as cartas com os naipes, eu fui colocando aqui, a que se refere. Então, isso é um processo meu. Quando eu leio esse tarô, associação com os arcanos, eu trago através do meu estudo, da associação que eu faço com os arcanos. Então, o tarô egípcio Kier também é bem bacana. E eu poderia falar de muitos, mas eu não poderia falar do tarô mitológico, que é o tarô que a Paula, né? Ela usa só esse tarô mitológico. Esse tarô, se você se aprofundar, olha, tudo eu sublinho, eu estudo, eu grifo, né? Ele fala muito, ó, tudo tá identificado. Então, por isso que eu falo, e cada arcano, ele vem com a explicação aqui, ó, do que significa cada coisinha nele, sabe? Uma florzinha, a simbologia. Eu vou deixar o link para vocês aqui do estudo da simbologia das cartas do Waite e do tarô de Marcélia. Porque eu não uso muito esses tarôs, mas você tem que ter o conhecimento,
da simbologia de cada coisa na carta. Então, quando você compra um tarô, né, além de você ter o conhecimento da carta que eu vou passar para vocês no Beabá, vocês têm que ler e entender o que você tá adquirindo aqui. Então, o tarô mitológico é um tarô que ele vem de encontro à mitologia, que a gente tem que estudar, né? Então, assim, eu acho super válido vocês entenderem que isso é fundamental, tá? Então, durante o nosso processo, vocês vão ver muito esse caderninho amarelo aqui, porque eu vou escrevendo tudo para vocês compreenderem, né? Para eu saber realmente o que eu tenho para falar para vocês, que é muita coisa, então, de uma forma geral, eu vou colocar um pouquinho, então eu fui pontuando tudo. Vocês vê, né? Porque é muita coisa. Então, assim, eu deixei um vídeo hoje sobre cores, tá? Glifos, o que são glifos? Glifos deixa eu mostrar para vocês aqui, ver se eu acho aqui um glifo para vocês entenderem o que é glifo. Até no Instagram eu fiz uma leitura muito rápida, ensinando mais ou menos os glifos. Por exemplo, os símbolos, tá vendo? Quiron aqui, isso aqui é um glifo. O que significa esse glifo? Né? Então, o significado do glifo, além do Quiron em si, vamos colocar assim, é importante você entender o que glifo significa. Eu vou falar mais ou menos. É interessante você estudar também sobre as fases da lua, tá? Às vezes, numa carta, alguns personagens têm atitudes. Eu vou dar essa introdução aqui de uma forma geral, vai ficar um pouco longo, que nem eu falei, mas eu vou pontuar tudo para vocês entenderem. Às vezes tá olhando para um lado, para cima, ou tá apontando para baixo. Como é que o personagem tá desenhado ali? Muitas vezes, quando eu tô fazendo uma leitura, intuitivamente, eu vejo que esse cara tá olhando lá pro lado de lá e tem uma carta lá longe, eu já associo, entendeu? Para onde que ele tá olhando, o que ele tá buscando. Então, você estar atento, né? As atitudes de cada personagem do tarô é muito importante, ok? Os arquétipos, eu vou trazer um vídeo falando um pouco sobre os arquétipos, né? Tudo na vida são arquétipos, né? Esse microfone é um arquétipo, isso aqui é um arquétipo. Então os arquétipos em si, talvez eu fale para vocês um pouco sobre os animais, talvez eu faça um vídeo falando sobre isso, ok? E outra coisa também, eu vou identificar para vocês as letras hebraicas. A minha intenção é chegar no final desse curso com a árvore da vida, e é Cabala, né? Então, as letras hebraicas, vocês vão identificar também nos arcanos maiores, existem dois, que nem eu falei, o tarô de Marsella e o tarô de Waite. Eu sigo a linha do Waite. No tarô de Marsella, é o tarô que traz muito mais a Cabala, né? A árvore da vida é feita em cima das letras hebraicas, tudo ali, a Cabala, com o tarô de Marsella. Então, pode ser que você vai ver uma diferença de uma letra hebraica num determinado deck e o outro ter outra letra, tá? Então, eu vou passar para vocês que eu uso, né? Porque é o curso do jeitinho que eu faço as minhas leituras, tá? Então, eu vou falar também sobre tempo, né? Sobre os arcanos. O tempo, geralmente, dos arcanos maiores é um tempo que fica no ar, né? E por quê? Porque enquanto o assunto de cada arcano maior não for solucionado, então esse tempo fica no ar. Mas eu vou dar uma base mais ou menos de tempo de cada arcano maior, tá? E falando sobre tempo, é muito importante pontuar para vocês que quando uma imagem está olhando para a sua esquerda, isso está referindo ao passado. Quando está olhando para a direita ou para a frente, é futuro, tá?
Quando um desenho tá sentado, vai demorar um pouco. Quando tá em pé, vai ser rápido. Entende? Então, assim, tem essas questões também sobre tempo que eu quero pontuar antes de começar a falar para vocês. Que nem eu falei para vocês, a importância de vocês buscarem no Google, eu vou deixar aqui uns links na descrição sobre algumas coisas sobre as letras hebraicas, sobre a simbologia das cartas do Tarot de Marcella, do Rider-Waite também, tá? A simbologia das cartas. Não é dos símbolos que estão nas cartas, tá? Sobre as figuras das cartas, nem eu falei, cada deck que você vai comprar, que nem o tarô mitológico que eu mostrei para vocês aqui, vocês vão identificar no livro, que nem aqui. O leão somente pode ser conquistado com as suas mãos, por isso que o cara tá abraçando o leão. O que é leão para você? Entende? Então você vai identificar de acordo com o livro que vocês, o tarô, o deck que vocês adquirirem, tá? Durante as interpretações, durante eu falar sobre o processo dos tarô, eu vou deixar aqui na tela a imagem para vocês. Lembra que eu falei para vocês da importância de vocês entrarem dentro da carta, para vocês fazerem essa meditação, né? Quando comprar uma carta, você olhar para ela e entrar na carta. Então, por isso que eu vou deixar aqui no vídeo os desenhos, as cartas, para vocês tentarem entrar ali e captar o que eu vou trazer para vocês, ok? Tá. Eu não costumo trabalhar com cartas invertidas. Cada um vai ter seu processo, cada um vai ter seu jeito. Porque quando a carta cai invertida no jogo, é o lado sombra dessa carta, tá? Quando ela cai na posição normal, é o lado luz daquela sombra, né? Então, mas se você tem o conhecimento do lado luz, do lado sombra de cada carta, você vai, de acordo com o que está no meio do jogo, você vai identificar se aquela carta significa um aspecto positivo ou um aspecto negativo durante a leitura, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui. Sobre saúde. Saúde. Eu vou pontuar algumas coisas sobre saúde. Saúde é uma coisa muito delicada para se falar para um consulente. Você tem que saber verbalizar, porque você está trabalhando com uma questão muito, muito delicada. Então, às vezes, a pessoa fala, ai, fulano, eu não procuro evitar ler, Andréia, procuro evitar fazer leitura sobre saúde. Porque a gente está falando a gente vai mexer muito com o sentimento, com a fé da pessoa, né? Então, a forma como eu numa carta, se eu vejo uma situação preocupante, eu procuro conduzir para aquele lado de a pessoa cuidar disso, cuidado com aquilo, observa mais isso, observa mais aquilo. Então, questões pontuais sobre saúde, eu acredito que sejam algo muito delicado para se falar, tá? Então, acho que é mais ou menos sobre isso. Nós vamos começar aqui como, se vocês chegaram até aqui agora sem assistir o primeiro vídeo que fala do caminho do louco, da jornada do louco e os caminhos do tarô, acho interessante você pegar e assistir antes, tá? Pra gente começar a nossa leitura, nossa aula de hoje. Então, hoje a gente vai começar falando dos arcanos do caminho da vontade, que vai do 1 até o 5. Eu vou iniciar com o louco, tá? Com o arcano 0. Esse arcano pode estar no início da jornada ou no final, que nem vocês viram lá no vídeo. E depois eu vou fazer o mago, né? A alta sacerdotisa. Vou fazer a imperatriz, o imperador, o papa. E aí eu vou fazer o arcano dos amantes, que está no caminho das escolhas, tá? Então, a gente vai começar aí falando hoje sobre o arcano do louco.
Eu vou trazer um pouco sobre a Cabala, numerologia da Cabala, né? Então, legal, que nem eu falei, um pouco do conteúdo tá aqui, um pouco tá lá, ali. Vou ver se eu consigo colocar para vocês alguns links aqui que sejam interessantes sobre numerologia cabalística, tá? Bora lá começar com o arcano do louco, que pode estar no começo ou no fim. A gente vai falar sobre o número 0 na Cabala, né? O 0 significa a gestação, a preparação para a manifestação de algo, né? O querer. Então, quando a gente está aqui nesse processo de gestação, é a sua primeira inspiração, você trabalhar em cima de uma inspiração. O 0 já tem, que nem eu coloquei no vídeo sobre os números, né? Já tem ali né? É o círculo, tá ali. Então, o 0 eu não vou me aprofundar muito, não, a gente vai rapidinho. Então, o 0 do louco significa isso. É o passo que ele tá dando para gerar alguma coisa nova, tá? A primeira inspiração. Aí, a gente vai passar para a letra hebraica do arcano do mago, do louco. Que nem eu falei, gente, cada deck vai ter uma letrinha e tu vai... eu já falei sobre isso, é legal vocês estudarem as letras hebraicas. Eu vou deixar aqui o nome de um livro que você vai adquirir na Scrob, não sei como é que chama aquilo, mas eu vou deixar o link aqui. É um livro muito rico, informações para quem quer se aprofundar, né? Realmente, tarô com a Cabala é esse livro, ok? Então, vamos lá. A letra hebraica é Aleph, essa letrinha aí, que fala sobre o boi. Em outros tarôs pode ter Tav, né, que é a cruz, mas eu vou falar sobre Aleph, o boi. Essa letrinha, ela fala do nascer, tá? Do equilíbrio, de você colocar o seu peito à frente, né, da sua força para ir, da sua... trazer em você a liderança, né? O boi, por quê? Porque ara a terra, prepara a terra para a semeadura, tá? Então, é a força, é a liderança, é a primeira das letras maternais, ela é atribuída ao elemento ar. Nesse sentido, essa letra, ela representa a vida, a respiração. Por isso que o arcano do louco aqui traz essa letra, ok? O planeta regente desse arcano é Urano. Urano é um planeta que ele leva 84 anos para dar a volta e chegar no Sol, passar pelo Sol, dar a volta no Sol. Então você entenda que quando a gente traz esse arcano, esse glifo do Urano, que eu vou falar sobre o glifo, o planeta Urano, louco, vem no sentido da pessoa tem que saber muito bem o que vai fazer, né? E é um planeta muito lento, então assim, a necessidade desse louco, desse arcano, ter total responsabilidade sobre o que ele está gerando, sobre o que ele vai fazer, é muito importante, é fundamental, tá? Então, o que significa esse glifo de Urano? Você veja que tem a letra C, tanto para o lado esquerdo, direcionada para o lado esquerdo, como para o lado direito. Essas duas, né? Esses dois símbolos são unidos por uma cruz e no final dessa cruz tem um círculo, tá? Então, o que é? É a consciência individual e a consciência coletiva unidos pela cruz, que é a cruz da matéria. O círculo, ele é o espírito, né? É a mente evoluída para uma expansão espiritual. Então, ele porta a lua, que são esses dois semicírculos, que recebe a experiência com duplo nível de compreensão, da compreensão individual e da compreensão coletiva, unidos pela matéria. E tem que estar aprofundado no espírito. Entendeu? O passo importante que esse louco dá. Então, é um planeta de originalidade, é um planeta que ele agita a situação, é um planeta que pede cuidado com o corpo,
né? Um planeta que pode ser instável. Ele traz a frase: eu deixo a criatividade entrar, tá? Fala de altruísmo, fala de progresso, fala de irresponsabilidade, fala de universalidade, tá? Por isso que vocês entendam como é que isso tudo envolve nesse arcano do louco, tá? Então, por isso que ele traz esse planeta, Urano, ok? Agora a gente vai falar sobre alguns aspectos dessa carta que eu pessoalmente, como eu falei para vocês, eu trabalho muito com o tarô e com o baralho cigano. Então, eu associo os arcanos maiores a algumas cartas do baralho cigano também. Então, essa carta do louco, como ele tá no caminho da vontade, onde tá ali o livre-arbítrio total para a pessoa ali, né? Tá ali, né? Vai conforme você quer. Depois você vai assumir as consequências. Então, todas as cartas são positivas. Do mago até o papa são positivas, tá? Então, se sair ali, Andréa é positivo, legal, não sei o que, você sabe que o arcano do mago, do louco, é uma carta positiva. Porém, para mim, na minha leitura, apesar de ela ser positiva, ela tem algo de neutro. Então eu tenho um certo cuidado quando eu trago o arcano do louco, por causa dessas duas direções que ele pode tomar. Ó, tá favorável, mas ao mesmo tempo é uma carta neutra para mim. E ela está associada no baralho cigano, para mim, a carta dos caminhos, que é a carta número 22. Os caminhos estão abertos ali. Estão lá, entendeu? E no baralho cigano, essa carta ela é representada por dois caminhos. Entendeu? Por que que eu associo? Porque ele vai ter uma escolha lá na frente, ou vai no prazer ou vai na dor, que nem vocês entenderam. Então eu associo a carta do louco à carta dos caminhos. Quando eu tenho uma leitura de baralho cigano, que sai a carta dos caminhos, e automaticamente associo o arcano do louco, tá? E aí, o que que eu associo também a essa carta do louco? A rainha de ouros, que está na carta dos caminhos, que é a concretização da matéria, como é que o tempo é demorado, e o arcano o signo de touro. Porque como ele traz a letra hebraica Aleph, que é a letra do boi, para mim touro é como você vai nutrir essa terra. Tá? Então, é muito essa questão da valorização do material, como é que ele vai trabalhar isso, por isso que tem as duas consciências. Então, eu trago, nesse sentido, essas características para essa carta do louco, ok? No tempo, né, que nem eu falei para vocês no começo, o tempo, de acordo com como é que se desenvolve, né, o tempo do louco, vai saber como é que isso vai dar. Mas, geralmente, numa leitura, quando aparece o arcano do louco, quando a situação vai acontecer em até 15 dias, algo vai direcionar essa pessoa. Então, eu ponho ali um tempo de até 15 dias, ok? O orixá, né, desse arcano são os ibejis, que lembra Cosme e Damião, né? Por quê? Porque os ibejis, eu não vou falar de todo, tá? Porque tem todo um conceito aí, se você vai estudar a fundo para você saber o que você vai falar antes de falar de ibejis. Qualquer um dos orixás que eu colocar aqui, porque eu tô dando uma pincelada. Então, os ibejis falam da criança interior, da inocência, da coragem, da audácia, da iluminação, da sabedoria, tá? Iniciar uma gravidez, crianças, família. Então, eu trago, assim, esse arquétipo com esses dois, ok? Beleza, pontuamos algumas coisas, agora vamos falar um pouquinho do louco. O louco traz o verbo revolucionar. Anota esse verbo, porque vem para revolucionar. O louco, ele traz uma liberdade, que é uma liberdade de escolha, não é sob pressão. Ele não justifica nada, tá? Ele segue o caminho se quiser ir. Então, é o começo do novo, ou ele está abandonando alguma coisa. Ele pode representar aqui o recomeço ou o início de algo. Uma situação geralmente cheia de entusiasmo. Ele assume riscos, tá? Acha que tudo é possível sem pensar, às vezes, nas consequências.
Por isso que eu tô trazendo para vocês as duas questões. Então, você vai analisar quando é luz, quando é sombra no seu jogo, ok? O louco, ele representa a excentricidade. Tem Urano lá, que nem eu falei para você, né? É o início de uma jornada sem forma ou forma, né? E instrução. Ele vai, porque tem o número 0 da gestação. Inocente, ansioso, tá? Mostra, né, que quando uma coisa termina, outra começa. É a descoberta do novo, a novidade, a insegurança, a incerteza, a promessa que tudo pode acontecer por ter esse espírito de aventura, né? É aquela coisa assim que uma vez eu fui ler as cartas e eu registrei essa frase da menina que leu as cartas para mim, maravilhosa. Eu só leio com ela também, é aqui de Floripa. E aí ela falou para mim assim, em um determinado momento, tudo que está acontecendo pode não ser mais. Porque o que deseja pode não ser mais aquilo que ele deseja, né? De repente esse louco, ele se levanta, sai pela porta de uma maneira irresponsável e se liberta de uma situação. Entenderam a importância desse arcano? Então, libertar-se não significa também deixar. Ele pode significar sair da forma que está ou de uma condição, do peso, né, para saber o que pode acontecer. Então, de uma hora para outra, esse louco pode levantar e sair, entendeu? Independente de qualquer coisa. Ok? Então, acho que no sentido geral, o louco significa desorientação, despertar, retornar, iniciar, irresponsabilidade, falta de preocupação, ação, inconsequência, caos ou pessoa que não sabe o que quer. Nos negócios, ele representa inexperiência, risco não calculado, falta de direção e gastos desordenados. No amor, ele representa romance descontraído, chegada de novo amor, necessidade de liberdade, quer e tem necessidade de liberdade, deixar os sentimentos fluírem. Na espiritualidade, o louco significa mediunidade. Na saúde, é um alerta, cuidar das questões mentais, envolvimento com álcool, drogas, depressão, ansiedade, acidentes, tornozelos, pés, cansaço, unha encravada, dores, desgastes naturais físicos que qualquer pessoa tem e instabilidade. Em casa, significa problemas e vontade de mudança. Na vida social, significa inocência. Às vezes a pessoa tem que estar um pouco atenta à inocência. No trabalho, um novo trabalho, novos desafios. Às vezes esse trabalho não traz estabilidade. É uma carta que favorece riscos. É um trabalho que pode estar envolvido com viagens, novidades dentro do trabalho. É um trabalho direcionado às vezes a esportes radicais ou a pessoa buscando um trabalho. Né? A carta invertida ou sombra, que a gente já pontuou algumas questões aqui, significa que a pessoa pode estar atordoada, uma pessoa inconstante, o alerta, o perigo, né, de escolher um caminho que não seja legal, a falta de prudência, tá? Então, o louco, ele traz aí o trabalho, a construção, a agilidade, o poder, o otimismo e a eficiência. Ok? Sobre isso, né? Agora vamos ao mago, arcano do mago. O mago na cabala, ele é o número 1, é o número do princípio, da primeira manifestação. O louco era a primeira inspiração. O mago, ele é a primeira manifestação. É o primeiro contato. Número 1 fala isso. É materializar o projeto, a expectativa, tem que tomar muito cuidado nesse aspecto, com a impaciência, com a precipitação. É a necessidade de mudanças, de novos inícios, é a criatividade, a originalidade, tudo isso traz o número 1. O número de liderança
um número de cuidado com o egoísmo, por ser um número 1, de presunção, da preguiça, tá? É o número da coragem, da determinação e da individualidade, ok? Na letra hebraica significa Bet, é a letra Bet, que significa casa. Então, o que é essa letra? É dentro, né? É o reunir. Essa carta fala do templo, da sabedoria, da habilidade mental com o mundo que o mago tem, ok? Ele representa o planeta Mercúrio, tá? Que é o planeta da comunicação, mas eu vou falar mais sobre ele. Então, Mercúrio, nesse caso, gente, aqui, quando eu vou falar do tempo aqui, né? Quando a gente fala de tempo no arcano do mago, como o Mercúrio ele leva 60 dias para dar volta no Sol, ele pode ser um tempo de até 2 meses, tá? E às vezes o arcano do mago, pelo fato de ter Mercúrio, ele me remete muito ao arcano da estrela e me remete ao arcano da roda da fortuna e também ao signo de Virgem, tá? Por que eu falo isso? Porque com o tempo, André, é tanta coisa, eu tô aqui para poder saber, eu tô ensinando vocês cada carta, como é que eu leio as cartas. Se sair Mercúrio ali, eu sei, a pessoa me pergunta um tempo, apesar de ser ali, eu vou falar para vocês mais ou menos quanto tempo dá, eu falo geralmente de 15 a 2 meses, tá? 15 dias porque é o tempo que esse arcano me dá. 2 meses é o tempo de Mercúrio. Além de que, dentro do tempo, esse processo ainda, assim que o assunto for, ele tá manifestando algo. Então, o tempo nesse arcano, os arcanos maiores, ele se remete muito, por exemplo, quando a pessoa vai dar o start naquilo. Agora, quando que vai acontecer, depende da como que esse arcano vai ser resolvido, vai se resolver esse arcano, tá? Então, eu trago essa associação com a roda da fortuna, por causa desses altos e baixos nessa manifestação, com Virgem, por causa dos detalhes disso tudo, ok? E o arcano da estrela, da direção, de não esquecer que a espiritualidade está ali, né? Da importância que vocês vão entender no arcano da estrela com esse mago, ok? Então, Mercúrio ele traz o círculo que representa o espírito, né? Traz esse semicírculo deitado. O que é esse semicírculo? Ele é a mente consciente. Ele está deitado porque ele está recebendo as energias do universo. E aí ele é unido pela cruz da matéria. Então é a representação da mente, desde o nível mais racional, que é a matéria, até o nível da consciência superior. Então é a captação das experiências na vertical, né, do divino, passando pelo espírito e implantando na matéria. Esse é o símbolo de Mercúrio, que tem tudo a ver com o mago. Então ali Mercúrio fala do pensamento, de deixar às vezes a criança interior falar, fala da comunicação, pede para usar a inteligência, o bom senso e a razão, da análise, do diálogo. Ele tem frases que fala assim: eu foco no meu pensamento. Então fala da razão, da autoexpressão, da fala, da escrita, dos gestos, da racionalidade. Tudo isso fala Mercúrio. Quer saber mais? Vai lá buscar, né? Traga mais conteúdo ali para o seu aprendizado. E aí no tempo foi o que eu falei para vocês, né? Que é uma carta positiva, é uma energia de causa. A gente vai falar ainda sobre, da Cabala ainda, o mago, ele é a causa, o louco é o efeito. Eu me reporto a carta do mago com a carta do mensageiro do baralho cigano, a carta número 1, porque o mensageiro ele fala do seu foco, do seu objetivo, do que você quer buscar, tá? Então, das novidades que vem para você. Também me reporta muito ao 9 de copas, tá? Porque é uma carta que fala muito da satisfação pessoal. Ao signo de escorpião aqui, nas coisas que estão guardadas, ao ocultismo do mago, né? Então aqui no caso, escorpião para mim, ele vem no sentido de ser muito determinado,
muito voluntarioso aqui junto com esse arcano, ok? O orixá, gente, é Exu, né? É aquela coisa, capeta é o ser humano com as suas interpretações, as suas imperfeições, né? Então, o que é Exu? Exu é o deus da comunicação dentro do candomblé, dentro da mitologia africana. Ele é o deus da comunicação, dos inícios, da espiritualidade, ele que leva, ele que traz. Ele é o mensageiro, tá? Ele traz a magia, traz a comunicação com os orixás, a sabedoria universal. Ele é muito rápido, que nem a carta do mensageiro que eu falei, que nem Mercúrio, que é um planeta rápido, né? Ele é o senhor do tempo, dos prazeres da vida, das causas materiais. Ele representa aqui também essa carta Santo Antônio, certo? O mago, ele traz o verbo aspirar. Então, quem é o mago? Ele é um arcano que busca novidades, né? Mas também alternativas. Ele vai adiante. Ele tem estudo, ele se prepara. Ele é ativo, ele busca as habilidades do mundo exterior, né? Para saber como que ele vai fazer, ele busca aprender. É o início, a astúcia, ele é o primórdio. Possui habilidades para lidar com as situações, né? Ele sabe o que transformar, tudo que toca, como é que vai transformar tudo isso. Tem muito cuidado para lidar com assuntos, para não se deixar influenciar por nada. Diz respeito à força de vontade, à competência para lidar com os desafios. Indica que tem boas possibilidades para superar de forma positiva, tá? Pois tudo tem a mão, que são os 4 elementos, que a gente vai falar sobre isso. Tem tudo à mão que ele precisa, né? Além da habilidade mental e da competência. Então, o mago, ele é um grande manifestador, porque possui influências mágicas, porque ele é o nosso primeiro pai, é nosso pai espiritual, que nem vocês viram na jornada do louco, né? Então, essas influências mágicas que se dão por meio, né, da intuição e da solução criativa. Por quê? Porque possui a força dos 4 elementos, tá? Então, assim, vocês podem ver aí que muitas vezes o mago levanta esse bastão, tá? Por que o mago levanta esse bastão? Essa parte aqui eu vou trazer para vocês uma parte do livro que eu falei para vocês sobre essa cabala, que é escrito pela doutora Irene Gatti, tá? Do livro Tarô e Individuação. Então, essa parte eu achei essencial trazer para vocês. O mago em si significa a quinta essência. Então, esse bastão significa o ritmo. Ele está levantando esse bastão. O ritmo, o vento, a madeira. Sugere o domínio, a atividade, o poder ativo, orientado por uma meta, né? A comunicação em níveis equivalentes ou diferentes. Pode significar a limitação, o regulamento, o tempo, né? O espaço, a morte, a ressurreição. Então, nós temos ali 4 elementos. O bastão, que é o fogo, que significa a intuição. O gládio, que é a espada, que é o elemento ar, que significa o pensamento. A taça, que é a copa, que significa a água, os sentimentos. E o pentáculo, que é o ouro, a terra, são as nossas sensações. Então, o mago, ele tem que ter tudo isso muito bem equilibrado, tá? Então, a taça é aquela que concede a forma, o princípio, o receptáculo da imaginação, o amor, a beleza, a sabedoria, a justiça. A taça é a abertura da mente com o espírito. O gládio, com o punho em forma de cruz, né, que é ali onde você pega a espada, é o símbolo da união dos princípios masculino e feminino. A reconciliação dos opostos, a ousadia, o entusiasmo, a paixão, a transformação. É uma postura de pensamento analítico, perspicácia, capacidade de repartir em pedaços ou de separar, tá? A moeda simboliza a matéria, na qual os valores espirituais estão confinados. A vida exterior, o poder o generativo das pessoas, a posse do dinheiro, o comércio, a transação. Aponta os valores falsos e verdadeiros aniquilados ou impulsionados, tá? Pela vida.
É o ouro da terra, é um outro símbolo da dualidade embutido na unidade. Intelecto, o qual da mesma forma que o dinheiro pode ser utilizado, multiplicado, pode ser trocado ou falsificado. Enfim, aonde entra o lance do mago, pode ser o grande truqueiro, né? Também. Então, ele representa a energia cósmica, tá? Revelação, limite, regressão, vida e morte. Vamos falar, o mago tem muita coisa para falar aqui, ok? Aí, o que ele tem também? Essa lemniscata, aquele número 8 deitado, é o famoso 8 deitado. O que significa? A evolução, quando observada de dois lados, o físico e o espiritual, tá? Então, quando a gente traça, que nem ele traça esse 8 no ar, com esse bastão, é para buscar harmonizar a energia das pessoas e do ambiente. É o equilíbrio dinâmico perfeito. Você sabia que você pode fazer isso, né? Quando a coisa está muito bagunçada, você faz esse 8 deitado no ar ali, tu tá fazendo uma magia buscando harmonia e equilíbrio no seu ambiente. Eu sempre trago, né, eu tenho um galho, um pedaço assim de louro, além de que eu fiz essa varinha aqui especialmente para algumas questões desse nível. Ela é toda de louro também, ó. Ó, fiz mesmo. Então, qualquer coisa eu, ó, faço mesmo. Porque isso aqui tudo pra mim tem uma simbologia. Euzinha que fiz. Linda, lindíssima de viver. Tudo, até a capinha foi eu que fiz. Linda, né? Tá certo? Então, é esse equilíbrio dinâmico e perfeito que traz a lemniscata. Lemniscata, sei lá como é que fala isso. Né? Simboliza a respiração e a circulação. Ela é o símbolo do ritmo eterno que circula infinitamente. É a energia infinita de harmonia, tá certo? Então, no sentido geral, o mago significa ação, atividade, início, começo, astúcia e força de vontade. Nos negócios, ele pede para assumir, ter iniciativa, vai ter progresso. No amor, conquista, causando boa aparência. Existe aí um novo relacionamento ou uma nova etapa do relacionamento. Na espiritualidade, fala de uma iniciação espiritual. Na saúde, um tratamento leve, recuperação, vitalidade. É um arcano que não prevê cura completa, porque tá mexendo com muitas coisas, né? Pode ser que no sentido também traga o início de uma doença grave ou estresse, ok? Em casa, acontecem situações novas, no dinheiro significa a entrada de dinheiro, no social fala de novos amigos, no trabalho fala de um novo, de comunicação, de vendas, de ensino, de escrita, de empreender alguma coisa, fala da profissão de ator, da capacidade camaleônica que a pessoa tem que se adaptar em algum trabalho, do contato com o público, que é muito importante também na escolha dessa profissão. Então, quando sai, André, eu não sei o que eu vou, não sei o que eu trabalho. Contato com o público é muito importante, tá? Então, ela pode também significar uma indecisão, medo, bloqueio de energia, manipulação, habilidades para algumas finalidades pouco nobres. Sabe quando é manipulador? Tem isso também. Então, o mago aí, traz a palavrinha do autoconhecimento. Ok? Agora a gente vai falar da alta sacerdotisa. Então, gente, esqueci de falar para vocês que os decks que eu estou usando, que vocês estão visualizando, é esse aqui, tá? Tarot of Dreams, do Ciro Marchetti, tá? E o outro que eu tô utilizando é o Tarot dos Magos. Esse é em inglês e esse é em português. É o Tarot dos Magos. Esse tarot, ele fala da escola Mandrágora. É lindo esse deck, a explicação dele. É um livro que também fala aqui dos planetas, fala
da simbologia. É muito bacana esse tarô também, tá? Então, tô usando esses dois aí como exemplo, ok? Então, bora lá. Falando da alta sacerdotisa, ela vem com a Cabala 2, né? A Cabala da parceria. Significa que você já está atuando no processo, né? Ela pode trazer a soma ou tem que tomar muito cuidado com o isolamento. Esse número 2, tô falando do número 2, tá? Isolamento, a soma, a divisão, né? A necessidade em alguma coisa de mudança, novos inícios, às vezes porque ele vem do número 1 mais o número 1, de repente, eu costumo falar que esse número 2 é quando você está estudando, que nem agora, vocês estão estudando o tarô. Então, isso é o número 2, tá? Porque tá vindo de um princípio para partir para novos inícios, tá? É uma cabala 2, esse processo seu hoje é uma cabala 2. Traz aí, às vezes, a necessidade de mudanças, que nem eu falei, apoio de amigos, por causa de parcerias, de família. É um número que fala para você ter muito cuidado com a timidez, tá? Medo dos riscos, o processo de inferiorização, fala de doação, de alianças, das emoções, de partilha, tá? Então, tudo isso tem o número 2, tá? Agora, vamos aí à letra hebraica desse arcano que traz Gimel, tá? Que Gimel é o símbolo da mão que agarra ou do camelo, ele fala do camelo, né? Então, nesse aspecto, essa letra fala de saber dirigir, da maturidade, do cuidado com orgulho. Ele lembra o camelo que cruza um deserto e ele sabe ali, ele tem, né, um receptáculo dele ali de água, ele sabe até onde ele pode ir. Fala do abismo do inconsciente, que representa o deserto, né, e do subconsciente. Então, no sentido mais amplo, essa letra traz todos os receptáculos e os canais da natureza, tá? É isso que fala. Então, nesse sentido, você entende a importância dessa letra com esse arcano da alta sacerdotisa. Ela é representada pela lua, tá? A lua, ela é, que nem eu falei para vocês, a importância de vocês entenderem os ciclos da lua. A lua ela tem aí ciclos de 28 dias. Ela me lembra muito também o signo de Câncer, tá? E me lembra também o arcano da justiça, porque no tarô que eu uso é o número 11, 1 mais 1, né? Que traz o número 2. Então, me traz muito esse arcano da justiça também. Então, lembrando que a lua, vocês tragam, entra nessa carta e entenda o sentido da lua nesse arcano da alta sacerdotisa. É o refletor da alma, é o receptor de experiências horizontais do mundo. Por isso que tem esse C, são dois Cs, né? Essa meia lua aí. São dois semicírculos. Significa o quê? As dualidades, tá? Recebendo as energias horizontais do mundo. Ele é um receptáculo que recebe as energias horizontais do mundo. Então, é o consciente, é o inconsciente, é o conhecimento, é o instinto, são as emoções, fala de vidas passadas, da vida atual, que lembra da Lilith também. Lilith é um tema maravilhoso que eu poderia trazer para vocês também, falar da Lilith, que foi a primeira mulher de Adão, mas tudo bem, não vou falar da Lilith agora. Então, a lua fala de emoções, de sentimento, de amor, né? Onde aparecem as verdades, que fala das revelações, né? A grande sensibilidade, ela traz a frase: eu confio em meus instintos e intuição. Né? A imaginação, mudanças, inteligência, memória. É uma carta positiva, tá? Mas ao mesmo tempo eu trago. Lembre-se que toda vez que eu falo dos arcanos maiores, tudo é o tempo de se resolver o que o arcano quer dizer. Apesar de ser positiva, porque tá no caminho da vontade, né? Então eu tenho essa delicadeza, porque eu me reporto a ela a carta do baralho cigano 2, que é a carta do trevo, né? Então o trevo tem duas, a gente vai falar ainda sobre o baralho cigano, mas o trevo tem duas escolas, a europeia e a brasileira.
Então, uma significa sorte, outra significa obstáculos. Então, traz essa dualidade, tá? Me lembra muito também que traz o 6 de ouros, que tá na carta do baralho cigano. Tô trazendo toda essa bagagem de informação para vocês entenderem tudo que tá acontecendo. 6 de ouros fala da doação, tá? Das crises que são passageiras. Então, e me traz também o signo de Virgem, no sentido do medo de errar. Por isso que tem que ter essa sensibilidade da intuição, de tudo que foi dito aqui. Em relação ao tempo, como a Lua tem 28 dias, ela me reporta a um mês, tá? E a partir daqui, eu vou. É aquela coisa, né? As situações presentes, né? Serão as futuras. Você viveu o presente para, né? Para o que vem pela frente, tá? O orixá é Nanã, que é a anciã velha, sábia, vó dos orixás, que fala dos mistérios, traz a sabedoria dos animais, protege o externo de nossas casas. Geralmente são pessoas fechadas, né? Falam o que pensam, prestam atenção, que olham, que protegem o seu interior, traz as características de quem carrega esse orixá. Fala muito de família, de ancestralidade, tá? Ela está agindo, ela age muito em pessoas doentes, desenganadas, e traz Santa Ana e a mãe de Maria também, ok? Então, a alta sacerdotisa, ela traz o verbo analisar e o anjo Gabriel. Agora a gente vai começar a falar dos anjos também. Não, você vai procurar saber do anjo Gabriel, mas eu vou começar a pontuar os anjos, tá? Então aqui fala, a alta sacerdotisa fala da alimentação, né, do feminino, da vida emocional. A lua que rege a casa, a família, o lar, a pátria, as raízes, a memória, né, a forma de reagir emocionalmente às coisas, o que nutre a alma ou um sentido geral ali de nutrição. Tá? Representa o aspecto desconhecido da vida que pode ser descoberto em sonhos ou lembranças. Por isso que eu vejo muito também o signo de câncer que carrega isso, e a gente vai falar sobre câncer também, tá? E lembranças. Fala em confiar na intuição, não julgar, não aceitar apenas as aparências. Representa uma pessoa intuitiva, carismática, um pouco às vezes fria. A alta sacerdotisa, às vezes, gente, ela representa sim uma pessoa fria, porque ela é muito observadora, tá? E assim, aparentemente inalcançável. Sabe aquela pessoa que parece que você não consegue alcançar? É a alta sacerdotisa. Traz maturidade, conhecimento, o poder de cura, desenvolvimento espiritual. Ela é a amazona, a mulher que, entre aspas, não precisa de homem nenhum. Ela é muito empoderada, tá? Ela é muito de bem consigo mesma, com seus padrões, com seus valores. Ela fica em algo se ela quiser. Se ela não quiser, ela não fica, não. Não fica nada por ninguém, não. A mulher sábia, que tem conhecimento e intuição necessária, serenidade, mistério, muito esoterismo, um conhecimento do oculto, tá? Uma pessoa que está preparada ali para resolver questões. Então essa carta, ela fala muito para a gente prestar atenção na intuição, na voz interior, para a gente ter prudência, esperar antes de agir, manter nossos planos em segredo. Fala da estabilidade, do estudo, do mistério, né? Da autorreflexão, como a gente pensa, como a gente sente sobre as coisas, segredo, revelação, fala das polaridades, ok? Então, no sentido geral, fala de princípio criativo, feminino, de ocultismo, de estabilidade, de resguardo, de mistério, de intuição, segredo, revelação, estudo e esoterismo. Nos negócios, fala de estabilidade, de bom senso, de sucesso, de manter seus planos em segredo. Na espiritualidade,
traz ali um chefe espiritual ou fala para você ouvir a intuição. Na saúde estável, fala da região do estômago, tá? Que é ali do plexo solar, da região do peito, do seu plexo cardíaco, né? Dos seios, do útero, da possibilidade, às vezes, de gravidez inesperada. Em casa, fala que a situação está estável. No dinheiro, fala também de estabilidade financeira. No trabalho, eu trabalho com cura, às vezes com cura. Quando a gente fala de cura, a gente pode falar no holístico, a gente fala no enfermeiro, médico, psicólogo, trabalha com cura, né? Traz um trabalho estabilizado. Psiquiatra, trabalha com misticismo, com ciências ocultas. Uma pessoa que gosta de ir a fundo nos mistérios da vida. É uma profissão muito também ligada à água, por causa da lua, e ao feminino, tá? Pode também essa carta trazer prejuízo, histeria, né? Algum tipo de infecção ou alguma coisa nos órgãos reprodutores. Os signos representam os signos do elemento água, tá? Ela tem aí duas colunas, duas chaves, não sei, dependendo do tarô, que significa a lógica e a intuição, né? E traz, assim, esse aspecto da Lilith, muito perigoso, é lidar com o ciúme, com ódio, com a inveja, essa lua negra, né? Que é a Lilith, que vocês têm que procurar saber um pouquinho sobre ela também, ok? É isso. Agora vamos ao arcano da Imperatriz. Eu vou conversando com vocês e vou me lembrando que também tem esse deck das cartas astrológicas holísticas, que essas frases que eu falo aqui eu tirei desse livro, né? Que nem eu falei agora de Vênus, não, que eu falei agora da alta sacerdotisa, que eu disse da Lua, com a frase, eu confio em meus instintos e intuição, essa frase é desse livro aqui, né, que como eu falei, eu vou pegando o conhecimento daqui, o conhecimento, tudo que eu sei, tô passando para vocês. É muito bacana também esse deck, tá? Cartas astrológicas holísticas para orientação, meditação e cura. Esse aqui eu uso muito essas cartas nas minhas leituras do YouTube, tá? Bora para a Imperatriz, que traz a Cabala 3, né? É um número que fala, deixa eu explicar para vocês a Cabala 3. Se existe um projeto que veio do 2, o 3 significa que você vai embora, que você vai destrinchar isso. Porém, se não deu certo a parceria, o número 3, ele vem com a indicação de que quando encerra algo, não existe mais o produto. Porque vem do 2 e do 1. Vem do projeto e o número 1 é o produto. Então, se não tem produto, não tem Cabala 3, tá? Ou a orfandade, vamos dizer assim. É um número que equilibra as suas energias, traz a versatilidade, o cuidado com a impaciência, crítica, ciúmes, fofoca. Como eu disse, traz o nascimento, traz a expansão, a comunicação e a manifestação, tá? Por que traz a comunicação? Porque vem lá do 2, nós falamos lá de Mercúrio, né? Já tá trazendo a comunicação. Então, tá vendo como que a gente tem que estudar e analisar cada arcano, que é muita informação? É muita informação, gente. Vocês têm que parar e assimilar tudo isso para você fazer um jogo de tarô. É aquilo, pessoal. André, eu queria aprender a jogar tarô igual você. Tá aqui. É tudo em cima de conhecimento, tá? Então, traz a letra hebraica Dalet. Dalet significa porta, tá? Ou a porta da fechadura, a porta do domínio. Desculpa, gente. Então, ela fala em executar, em fecundidade. É a porta da tenda, da casa, é o caminho, né? É uma letra que fala que a gente passa por várias portas no mundo, né? Então, para poder colocar em prática um conhecimento, ok? É uma carta positiva, traz no baralho cigano a carta do navio, eu trago com ela, que traz o 10 de espadas, né?
Se você vai falar 10 de espadas, a gente vai falar sobre o 10 de espadas. E traz para mim também o signo de Aquário, que nesse sentido traz o destemido de Aquário para mim. É um arcano que traz Vênus. Vênus, ela leva 225 dias para dar volta no Sol. Nesse sentido de tempo, eu falo para vocês que o arcano da Imperatriz, ela leva aí de 3 meses até 7 meses e meio, entendeu? Se a gente for falar de tempo. Me lembra muito o arcano do pendurado, por causa do número 12, 1 mais 2, 3. E traz para mim Libra. Libra, que tá na casa 7, na casa dos relacionamentos, ok? Então, Vênus, o que que é? Falando do glifo de Vênus, é a vontade do espírito, porque o círculo tá ali em cima, que prevalece sobre a matéria, que é essa cruz, a cruz da vida. Ok? Então, tem a predominância dos valores mais elevados sobre as necessidades e apegos sensuais, sensoriais e materiais. Tá? Então, Vênus fala de sentimento, de apreciação, de curar relacionamento, de atrair novo amor. Traz a frase: o fluxo dos meus sentimentos permite sua limpeza. Fala de atração, de amor, instintos sociais, artes e beleza. É interessante vocês procurarem Vênus, porque Vênus não fala só de arte, beleza. Vênus tem vários, entendeu? Para cada situação, Vênus traz uma qualidade. É interessante vocês estudarem sobre Vênus, tá? Então, no tempo é aquilo que eu falei para vocês, tudo se resolve de acordo com a situação presente para futuro. 6 meses, ou pode significar aí uma primavera, uma possível primavera. Ou então 7 meses e meio, que se remete ali a Vênus. Por isso que quando eu faço uma leitura de tarô, quando eu falo de tempo da Imperatriz, eu falo de 3 a 9 meses. Porque eu acho que esse tempo fecha certinho, tá? O orixá desse arcano é Yansan. Yansan poderosa, tempestiva, porque a gente vai falar também do lado sombra da Imperatriz. Então, Yansan poderosa, tempestiva, segue muito seus instintos, às vezes, né, dão de tudo para fazer o que precisa fazer, apaixonados pela vida, né? Quando tem que conquistar, vai, né? Tem uma necessidade de proteção muito forte. Então, Yansan é a senhora dos ventos, das tempestades e dos raios, né? Ela lembra Santa Bárbara, tá? Então, esse arcano também me traz muito o signo de touro. Touro e Libra, tá, gente? Traz touro e Libra, que é o nutrir a terra e a casa dos relacionamentos, ok? Então, a Imperatriz vem com o verbo criar, anjo Anael, tá? Então, ela fala de sedução, como expressa sua atividade, seus gastos e tudo aquilo que dá prazer. Seja você, não assuma papéis que não conseguirá manter depois, né? Tornando tudo uma farsa, um esforço ou uma decepção para o outro. Então, ela traz muito essa mensagem para mim. Seja você mesmo. Você não consegue sustentar algo que você não é por muito tempo, tá? Então, pede a autenticidade. Qual é a sua essência? É isso que você deseja? É isso que você consegue manter? É a pergunta que tem que fazer quando sai esse arcano. Então, atraia para você o tipo de pessoa a qual você se sentirá à vontade para ser você mesmo. Então, se você está no relacionamento, seja você mesmo. Tá falando para você ali, né, com essa carta. Você vai atrair uma pessoa que queira você do jeito que você é, tá? Normalmente, ela se remete à mãe ou pessoa com características maternais, à abundância, prosperidade, nascimento em qualquer área, novos projetos, bons resultados, projeto em curso, bom momento para investir no financeiro, tá? Pode representar uma pessoa de poder, com bens, possessiva, tem poder sobre alguém, ligação social, uma pessoa que coordena, que tem um poder feminino em uma história, ou pode ser a própria consulente, independente de gênero.
Fala da maternidade, da nutrição, das emoções, do impulso criativo, de realização, de riqueza, de recompensa pelos esforços, de renovação, de manifestação. Indica o esforço necessário para a superação. A vitória é através da sabedoria, diplomacia e da sensibilidade. É o poder feminino, a voz da intuição, sabe agir de acordo com as situações e tira o melhor proveito dela. Não impõe força, alcança as metas com perseverança e confiança em si própria, tá? Sensibilidade e talento são adquiridos com a experiência. Então, no sentido geral, traz disposição, fertilidade, habilidade, crescimento, impulso criativo, emoções e o feminino. Nos negócios é um momento decisivo, entrada de dinheiro, apoio externo e promoção. Quando eu falo disso, a possível promoção, porque está gerando isso, tá? No amor é o encanto pessoal, a compreensão, a emoção, não impor força e confiança em si mesmo. Na espiritualidade pede equilíbrio. Quando sair, a espiritualidade está pedindo equilíbrio. A saúde fala saúde boa, gravidez, recuperação, período de fertilidade, gravidez programada. Em casa fala da vida familiar e maternal e a responsabilidade que a pessoa tem dentro de casa por todos. A vida social traz uma vida bem intensa, bem vivida. No trabalho fala de trabalho estabilizado, de uma posição glamurosa, ligado muito ao público feminino. A beleza, a vendedora de joias, decoração, paisagismo, grifes, fala de atores, atrizes, né? Relações públicas, tá? Então, a imperatriz, ela possui autonomia que a gente gosta de ter. Porém, no lado sombra, ela se torna extremamente possessiva, regente, exigente, aquela pessoa que exige, mas não faz, né? Traz a infertilidade, a gravidez não desejada, a manipulação, a mulher excessivamente protetora, chantagem emocional, maus resultados no negócio, em andamento, um processo de depressão, essas patologias, sabe? Desenvolvendo alguma coisa patológica, como por exemplo depressão, né? O psicológico, o psicossomático, então traz tudo isso daí, tá? Então a palavrinha ali é interatividade da imperatriz, ok? Então é sobre isso. Agora vamos ao imperador. Imperador traz a cabala 4, de 2 mais 2, né? Então tem que tomar um cuidado às vezes com a sobrecarga, tá? Fala da polaridade e aponta para 4 direções essa cabala, né? Fala da vida, transmutar, mutação, transformar, projetos que precisam de execução. O alerta aqui é o cuidado com a sobrecarga, com as preocupações, assumir responsabilidades com autoritarismo, cuidado com as críticas, com as manias, fala de ordem, de construção, de estrutura e de realização, essa cabala, tá? A letra hebraica é a rei, que significa janela, né, sabedoria. Fala da palavra, da organização, da estrutura, do sopro, essa palavra, essa letra, da religião, da luz, né? Fala da unidade individual de cada um, do espírito e da matéria, e fala da autoridade, essa letra. O planeta Júpiter, tá? Júpiter é um planeta que leva 12 anos para dar a volta, né? O Sol. E me lembra muito o arcano do Sol, tá? E o signo de Peixes também me lembra. Então, Júpiter, com esse glifo, você vai ver aí que tem uma meia-lua e a cruz, né? O sinal da cruz. Então, Júpiter fala que está acima da matéria, o consciente, o desenvolvimento do espírito humano, é a expansão da consciência, fora da experiência física da matéria. Você vê que esse ser está na pontinha da cruz. Então, esse ser está
fora da experiência física da matéria, tá? Então é para o universo com o cosmos. Então quando a alma recebe essas experiências horizontais que estão aí no ser, que aí são as experiências do mundo, tá? E implementa na matéria. É esse o significado desse glifo. Então é o crescimento, Júpiter fala do crescimento, de aprender ou ensinar, fala de expansão, fala de novos começos positivos, fala para você ser otimista, aberto. A frase é: eu me permito crescer e expandir, eu deixo o êxito entrar. Otimismo, impulso de expansão e proteção, tá? Tendências religiosas, extravagâncias, atividades físicas e indulgências. É o que traz esse planeta. Quer saber um pouquinho mais? Vamos pesquisar sobre Júpiter, tá? É uma carta positiva. No baralho cigano eu trago o imperador com a carta da casa, que é a carta 4, que fala da estrutura, com o rei de copas, que lembra a figura do pai, né? Com o signo de câncer. Câncer aqui é relacionado à proteção. E me traz também Áries, que tá nessa carta aí, que é a vigorosidade, né? Ser forte, ok? Em relação ao tempo, esse arcano me traz 6 meses. 6 meses. 4 a 6 meses, ok? E assim, é aquela coisa que eu sempre falo com esses arcanos, situações presentes e futuras, tá? O orixá é Okó, cada um fala de um jeito, que é o orixá da agricultura, das terras férteis, da colheita, né? Terras ricas. É um orixá que pede a discrição, fala de trabalhadores, de responsabilidade, de mente muito clara, tá? Então, o imperador, ele vem com o verbo controlar e o anjo Saquiel. Então, a sua força pode ser sua maior fraqueza. O dinheiro é consequência de trabalho bem executado. Cuidado com excessos e desperdícios com coisas sem importância. Traz a inteligência. Às vezes precisa esvaziar a mente, tá? É importante, né? Tem que ter aí o cuidado com as necessidades exageradas, né? Às vezes de espaço, afastando as pessoas. Às vezes esse arquétipo traz essa conotação, né? Então é o se sentir realizado por ser criativo, tem que tomar muito cuidado com isso também, tá? Tratar como brincadeira temas sérios, deve saber dosar as brincadeiras. Às vezes esses arcanos, as pessoas que são representadas aí, tendem a viver a vida dos outros, sabe? E esquece da própria vida. Sabe assim, vive muito a vida dos outros e esquece da dela. Mergulha nos mistérios da vida e em questões da alma, filosofia e religião. Acredita que sempre as coisas se resolvem no final. A força de Áries aí, né? De Júpiter aí, é muito domiciliado em Sagitário e Peixes, né? Peixes é Sagitário, né? Com as suas metas, o cumprimento, o foco, e Peixes com essa transcendência, vamos dizer assim, né? Representa a ordem na vida, são figuras de autoridade, representa que algo desejado vai surgir, mesmo que não perceba. É uma pessoa com capacidade de organizar, um companheiro com mais idade, é muito relacionado ao trabalho, ser chefe, algum superior, tá? Mas tem que tomar muito cuidado, porque esse arcano também às vezes fala que, tipo assim, eu sou bom, né? E o ego tá lá em cima. Sabe? É o que manda, é o que faz, o que acontece, tá? Então tudo tem que ser como ele quer, como ele deseja. Também tem essa figura, sabe? Também traz a figura do pai, da experiência, que nem a gente já falou na jornada do louco, né? Da autoridade, da razão, da lógica. É um arcano que traz aqui a concretização e a estabilidade, a força, a esperança e a coragem. Diz que você possui aí recursos e capacidades que precisa para você triunfar, para ter o poder material, a prosperidade, a riqueza.
Fala de promoção, de aumento de rendimentos, de reconhecimento, de estabilidade financeira. Então traz aí duas palavrinhas, né? Estrutura e estabilidade, tá? Nos negócios, esse arcano significa honestidade, organização, perseverança, sedimentação, progresso e esforço. No amor, uma união duradoura, uma estabilidade, boa intenção, um homem forte, um ciúme excessivo. É uma pessoa que às vezes olha para os lados, está com você e olha para os lados, traz um sentimento de possessividade também. É relacionamento estável e seguro, né? Só vem com esse arcano se ele tem alguém realmente de confiança, né? Que tem domínio sobre a situação. Então, tem esses dois lados aí. Na espiritualidade é o poder da palavra, né? A pessoa que tem o poder da palavra, né? Da materialização, profético, entende? Saúde, a saúde boa, sólida, resistente. Se a pessoa estiver doente, fala de recuperação, tá? Mas também pode trazer doenças como no fígado, né? Que pode ter também, ou então doenças com resistência ao tratamento. Quando a gente fala dessas doenças, por exemplo, o fígado não tem a bilis, né? Tem o veneno que fica remoendo, então tem tudo isso tem a ver, tá, gente? Por isso que eu falo, é bom sempre estar pesquisando. Eu tenho quem quiser, eu tenho uma apostila de doenças, né, da onde que vem, né? Porque tudo que vem de doente, primeiro pega o nosso corpo sutil e depois vem na matéria, tá? Então, mais ou menos traz o processo ali psicológico, alguma coisa que provém da doença, tá? Em casa é a autoridade, a pessoa que tem domínio, a pessoa que sustenta, que assume a casa. No dinheiro, estabilidade financeira, o materialista. Na vida social, uma pessoa cercada muitas vezes por amigos, por interesse. Ou ele próprio pode ter amizades por interesse, entendeu? Autoritarismo, né? Uma pessoa que gosta de ter a palavra ali entre os amigos. É uma pessoa que escolhe muito as suas companhias, tá? No trabalho traz poder, domínio, às vezes é um militar, é um empresário, é um médico, é um policial, né? Alguém é um policial de alto poder, tá? É um segurança, gerente, profissões masculinas, tá, gente? Então, essa carta também pode apresentar, às vezes, dificuldades com o pai ou com o chefe, alguns problemas legais, né? Pode significar também a desorganização, o caos, porque como ele traz esse arquétipo que precisa de organização, né? Pode trazer a desorganização, tá? Então, a palavrinha aqui é conservador, certo? Então, agora vamos sobre o Papa. Já estamos quase lá. Eu falei que esse vídeo ia ser longo porque estamos nos caminhos da vontade aí, né? Vamos falar sobre o Papa agora. Papa Cabala 5. Cabala 5. Papa ou Hierofante. Então, a Cabala 5 é metade de uma década, né, gente? Metade do 10. Então, é um número que fala do estabelecer, tá? Começar a viver as diferenças, ser mais forte, ficar de olho aos acontecimentos. Geralmente esse número fixa um marco, tá? Traz a lapidação das coisas que estão sendo realizadas. Fala de você absorver melhor. Se você vê o número 5 como sinal, fala para você pensar mais, absorver a situação. É um número que fala para ser mais útil, mais fértil, ser mais responsável. É um número que fala da evolução. Muitas vezes a gente traz o 5 como um número de desafio do guerreiro, né? Através desses desafios, né? É o número da evolução, você evolui com eles, tá? Fala de você se revelar para o mundo, né? Tá no momento que você quer fazer alguma coisa, se revela, mostra, tá? Fala de racionalizar, é um número que fala de conselhos, de ter muito cuidado com a intromissão de outras pessoas ou de outras situações. Fala de insensibilidade também, de orgulho,
tá? É um número que traz algumas mudanças nesses aspectos. Uma libertação, porque você se revela. É um número de você esvaziar, um momento de você colocar para fora sentimentos que não pertencem, né? Situações que não estão, mas então deixar espaço para o novo entrar. Fala de muita experiência, de sensualidade, da sua sensualidade. Mais uma vez eu vou falar a diferença de sensualidade, sensualismo e sexualidade. Quando eu for falar no devido momento que eu achar necessário, né? Que vem através da energia telúrica, da energia kundalínica, isso daí, tá bom? Traz a letra hebraica Vav. Vav significa prego, une as pessoas, o prego une, né? Prego ou gancho, tá? Então é uma letra que fala de teste, de compreensão mútua, de equilíbrio entre o visível e o invisível, do ouvir, do unir, do pensamento, adicionar fé, poder de pensamento consciente aí para penetrar às vezes em situações desconhecidas, tá? É um número que fala de liberdade, fala do olho, saber ver, do ouvido, saber escutar. É um número que fala da beleza, ok? Um número não, desculpa, gente, é uma letra hebraica, tá? Desculpa aí. Então, esse arcano, como vocês podem ver aí, ele fala de touro e fala de Quiron. E não deixo de falar aí sobre Vênus, porque Vênus também é regente de touro, tá? E me lembra também o arcano dos amantes aí, por causa das dualidades, das dúvidas, desse estabelecer. Então, como ele traz touro, eu vou falar bem por cima, porque eu vou fazer um vídeo falando sobre os signos, sobre as casas, para vocês terem uma compreensão melhor, tá? Vou fazer um vídeo sobre isso. Então, Quiron, ele traz muito essa necessidade de você estar em sintonia com seu poder de cura. É legal vocês procurarem na mitologia grega o que é Quiron, tá? Tem todo um conceito sobre Quiron ali. E por que traz aí nesse sentido, nessa carta. Então, o touro é o verbo eu tenho, tá? Ele fala da persistência, de viver no seu ritmo, né? Touro não suporta que apressem ele. Com o dinheiro ele tem constância, é inteligente. Tudo isso vocês vão assimilando com o que eu falei ali, né? Da Cabala 5, dessa letra hebraica, para você entender como isso fundamenta ali no signo de touro, tá? Com a família, ele tem devoção, lealdade, busca a comodidade, a beleza. Touro é ágil, mas ao mesmo tempo ele é um pouco oscilante, tá? Ele é paciente. Então, para touro, o descanso e a satisfação de suas necessidades é fato para repor as suas energias, sabe, gente? Então, no amor é um signo que procura perfeição em todas as direções. O seu maior defeito é a falta, às vezes, de iniciativa. Ostenta segurança. Tem dificuldade em se adaptar às mudanças, tá? Pouco a pouco, ele vai longe, devagar e sempre, tá? É um signo que tem muito medo de ficar só, do futuro incerto, né? O que não deixa avançar, às vezes, ele é a obstinação por alguma coisa, a teimosia. É um signo que traz uma fidelidade tamanha, batalhador, trabalhador, confiável, mas às vezes muito teimoso, muito intransigente, possessivo, tá? Então, nesses aspectos, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício, porque que o Papa traz esse signo de touro, né? Porque é muito fácil a gente falar assim, touro é aquele que tá nutrindo, tá cuidando da terra, mas o Papa também tem um lado sombra dele que é fodástico, é complicado, tá? É uma carta positiva, mas tem nuances de Áries aí. No baralho cigano, ele representa a árvore,
né? Que é a família, a saúde, mas tem um 7 de copa ali, né? Dos caminhos certos a seguir. É uma carta também que tem um quê de escorpião, no sentido de ser vigoroso, de ser forte, tá? Tem umas nuances de escorpião. No tempo, o Papa significa um mês, tá? Situações presentes e futuras, que nem eu sempre falo. Ele é um arcano que simboliza todas as religiões, a espiritualidade em si, ok? Mas se for relacionado aos orixás, é babalorixá. E quem que é o babalorixá? Vem a ser o chefe, um chefe espiritual, né? É o que administra uma casa, que é responsável por um culto aos orixás. Podemos falar aí também de pastores, de papas, de padres, tá? Então o papa, ele tem o verbo disciplinar. Então ele fala de instituições sólidas, política, fala das coisas tradicionais, né, como a igreja, fala do apego a formas externas, ao convencional, ao credo, ao ritual, a necessidade de seguir normas socialmente aceitas. É a sabedoria formal, a educação, a sociedade, a escola. É o conhecimento através de estudos, de livros, da fé, de algo superior que nos orienta e protege e não deixa desamparado. Fala da espiritualidade, da religião, do treinamento, de tradições culturais, de proteção, tá? Pode em algum momento da leitura dizer que deve ser entregue na mão de Deus a situação. Pode anunciar um casamento, né? Dependendo também uma separação, dependendo das cartas que estão ao lado. Mas fala de alguém com conhecimento, com poder, com saber, tá? No sentido geral, fala da tradição, da autoridade espiritual, da inspiração divina, da docilidade, do conhecimento através dos estudos. E também fala que, como tem a letra hebraica do prego, algo te une a alguém ou alguma situação, tá? Negócios, fala de proteção, de manter caminhos, de conselho de superiores, de cuidar dos outros ou que não se cuida. No amor, relacionamento agradável, necessidade de conversa, de gentileza, de casamento, união estável, união abençoada. Na espiritualidade, que nem eu falei, pode falar de um chefe, fala da fé, fala da revelação. Na saúde, é um tratamento médico grave, fazer exames, é uma possível intervenção cirúrgica, ou pode falar de uma saúde estável, né? Às vezes não é uma doença, mas é alguma coisa que pode diminuir a vitalidade da pessoa, tá? Em casa, renda e aposentadoria. Na vida social, fala de hipocrisia, de manter a aparência, conselheiro. Né? No trabalho, pode falar de pessoas com aposentadoria, de políticos, de profissão bem definida, de alguém que tem uma profissão de cargo público, entendeu? Um professor universitário, padre, ministro, pastor, uma posição com influência sobre outras pessoas, um médico, tá? Alguém que lida com cura. E ele também pode trazer, no sentido sombra, de uma ruptura do convencional, totalmente, da imoralidade, né? A pessoa que se deixa ali levar por outras, não pensa, né? Se deixa influenciar, tá? No sentido assim mais pesado, a gente pode até falar de pedofilia, da coisa pegando pro sensualismo, sabe? Pesada. A gente pode falar ali de a pessoa trabalhar numa espiritualidade, né? Do lado sombra, tá? Assim, é uma coisa meio complicada. Então, o Papa, ele traz a liberdade e o movimento, tá? Por isso que ele é delicado nessa Cabala 5, ele é delicado com Quiron, com Touro, com tudo isso que eu falei para vocês aí, ok? Bora para o nosso último arcano de hoje? Meu Deus, arcano dos amantes, que tá no caminho das escolhas. Nós saímos do caminho da vontade, vocês entenderam como que foi o processo todo aqui,
como que isso é fundamental, como essas coisas pesam no caminho da vontade. Agora a gente está no caminho das escolhas com o arcano dos amantes, tá? Nesse sentido, traz a Cabala 6, a Cabala do equilíbrio de poderes, de oscilação, de todos os fenômenos entre o mais e o menos. Fala da criatividade, da perfeição, da autoanálise, do balanço e avaliação, do perigo de se perder no meio do caminho, das perdas, dos ganhos, de neutralizar o negativo nesse momento, de respeitar seus limites, saber dizer não, tá? Essa cabala traz a versatilidade, a liberdade e o cuidado com a indulgência, com o sensualismo, com a sensualidade. Aqui não é sensualismo, aqui é sensualidade. O que é sensualidade? Sensualidade é o que eu tenho, você tem essa sensualidade, né? Sensualismo é perigoso. Sensualidade é o que a gente tem, a pessoa é sensual, entende? Nesse caso, o arcano dos amantes, ele vem com a sensualidade, mas também vem com vícios, tá? Fala de relacionamentos, a Cabala 6, de afetos, de responsabilidade e de amor. Bom, a letra hebraica é Zain, que significa espada, tá? É a arma, né? É o andar, o cuidado com inverter as coisas, é o cortar, é a barreira, às vezes, que não alcança a união, tá? Só que essa letra hebraica também traz o quê? Triunfo, traz propriedade, é a seta indicando o caminho. Aí ele traz o signo de Gêmeos, tá? Me lembra também Vênus, também o arcano do carro já direto aí, porque tá dando uma direção, não tem como, tem que entender, porque assim como o arcano dos amantes fala das suas decisões, o arcano do carro tá entrando no arcano caminho do prazer, que a gente vai falar no outro vídeo, né? Que tem que ser responsável pela escolha que fez. Então me lembra muito esse arcano também, tá? Signo de Gêmeos, nesse arcano, né? É um signo que é muito versátil, ele tem a frase eu penso, gosta de trabalhar ideias e não suporta a monotonia, vai assimilando com esse arcano. Tem mente ágil, inquieta. Na família gosta de estabilidade e ordem, centraliza na harmonia e na beleza, é otimista, no amor procura o apoio e o estímulo, é inconstante, é perspicaz, no sexo é cheio de ambições e segredos, é leal, tem medo de ficar estagnado, não possui rumo certo, às vezes, e é muito determinado. Gêmeos é amigável, tá? Aberto, extrovertido, aventureiro, não se deixa derrubar, mas ao mesmo tempo é inquieto, toma decisões impulsivas e é estressado. Quando ele é ansioso, ele ataca, tá? É uma carta positiva, né? Ele me lembra muito, apesar de ser Gêmeos, me traz muita energia de Touro aqui também, né? De saber nutrir as relações. No baralho cigano, me lembra a carta das nuvens. E a carta das nuvens é uma carta negativa, então você veja bem como, né? Pesa ali o positivo e o negativo. Me lembra também o rei de paus, o conhecimento, a determinação, me lembra ali a paciência, né? Os impulsos desse aqui esse arcano traz. E nesse sentido também traz um quê de Áries. Mas Áries aqui é no sentido dessa energia avassaladora, tá? No tempo esse arcano significa até 15 dias, ok? Lembrando sempre daquela situação dos arcanos maiores que eu sempre repito aqui. O orixá é Oxóssi, poder das escolhas, da prosperidade, da abundância nos caminhos, né? Oxóssi geralmente representa aqui pessoas extrovertidas, sem preconceitos. Ele é um caçador de uma flecha só, né? Curte a vida. Ele é o senhor dos caboclos, da sabedoria, constância, que tem constância nas atitudes. Traz a energia de expansão, de mudanças e sobrevivência no seu dia a dia e representa também São Sebastião, ok? Então, os amantes, ele vem com o verbo escrever,
tá? Os amantes vêm buscando o equilíbrio entre yin e yang que existe em nós, tá? É a criação e a execução. É a relação romântica ou às vezes a platônica, tá? Que vem às vezes esse tipo de relação, ele vem para contribuir no nosso desenvolvimento espiritual. Então, muitas vezes essas questões dos amantes, as relações afetivas conturbadas, ele vem no processo também de evolução espiritual, de aprendizado espiritual com isso que está vivenciando, tá? É a escolha, é a adolescência. Eu falo que geralmente esse arcano traz os hormônios dos adolescentes, tá? É a experiência com os hormônios, o sexo, a decisão, o amor e a proteção. É a necessidade de aprender e ouvir a voz da intuição. É uma carta que anuncia que terá que ser tomada uma decisão importante e que terão dois caminhos. Aconselha a prudência para escolher, né? Pode ser chegada aí também de um novo amor ou escolha entre dois. No sentido geral, essa carta traz escolha, dúvida, aprovação, equilíbrio e sexo. Nos negócios fala de cautela e visão. No amor fala de dúvida, de amor sublime, de sexo, de escolha, de triângulo amoroso, de olhar para os lados, tá? Na espiritualidade é teste para ascensão. Na saúde, pede muito para vigiar os órgãos duplos, como os rins, como os pulmões. Fala de estresse, de uma situação crítica. Às vezes fala de dúvida no diagnóstico, se convém ou não uma cirurgia. Pode ser algo perigoso. Às vezes o diagnóstico pode não estar muito correto e por conta disso, né, trazer algumas consequências. Tais possibilidades de acidentes, tá? Em casa, escolhas, indecisão. No dinheiro, tudo que ganha, gasta. No social, traz insegurança, acha que é sempre traído, traz dúvida. No trabalho, pode trabalhar com duas coisas diferentes, pode ter que ter uma decisão importante, ou pode ser uma nova oportunidade, trabalhar com idiomas diferentes, viagem. Pode trazer também uma certa insegurança ou trabalhar na área de comunicação, tá? É uma carta que pede muita atenção à tentação, luxúria, separação, a amantes, a perda sentimental, a uma nova relação com efeitos negativos para um crescimento espiritual, tá? Então traz aí duas palavrinhas que são justo e conciliador. Tá bom, gente? Eu disse que era comprido esse vídeo, então tem muito material para estudar. E semana que vem eu volto aí com os arcanos que fazem o caminho do prazer, que vai do arcano 7, o carro, a força, o eremita, a roda da fortuna e o arcano da justiça, que eu vou trazer para vocês no próximo vídeo. Tá bom? Ó, beijo, luz, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.